Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Olá aí, meu povo. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Tudo bom. Então tá bom. Hoje eu já vou direto pros recados. Isso. Já vou falar logo. A gente nem se apresenta, porque a gente é tão famoso assim que as pessoas não sabem o que é a cara gente, já né? ouviu isso daqui há 1000 vezes. Não sabemos, Luciano. Mas aí, conforme eu for falando das coisas, eles vão entendendo. Certo. Pra você que não sabe e acabou de chegar aqui, ou você que tá aqui e não presta atenção, nós somos um casal de artistas. Isso. Nós fazemos desenhos, ilustrações, livros, histórias em quadrinhos e essas coisas assim. E nós temos uma loja, que agora ela está muito linda. Ai, tá lindíssima. Tá muito Agora linda. o negócio tá profissional, até parece que a gente ficou nossa. profissional de verdade, né? Até Lu? parece que sim. Olha. Então, o link tá lá no nosso site, mais a lojadosdois.com.br. Isso aí. E tem várias coisas lá. Quadrinhos, pin, bottom, adesivo. Talvez já tenha chaveiro. Talvez já tenha chegado os chaveiros a tempo pra vocês. Isso. Então, e vai sempre estar entrando novidades, então dá uma olhadinha lá na loja pra vocês verem como ela tá linda agora. Lindíssima. Outra coisa que nós temos é o nosso Catarse. Uhum. O que é isso? É um negócio que você ajuda com dinheiro a manter o nosso podcast vivo no ar. Afinal de contas, tudo na vida se paga, né? Tudo. Então, tem várias categorias, vários prêmios para todos os bolsos e gostos. Todos eles dão direito ao nosso grupo fechado do Telegram, Isso que é um aí. grupo muito legalzinho, com pessoas muito bacanas, e que é um lugar seguro. Então, se você quiser entrar lá para ser um tosco, você vai ser chutado, não importa se você paga. Não importa, a gente não se importa com isso. Não, nós não importamos. Então, se você quer um lugar lá bacana para bater um papo sobre qualquer coisa, com todo mundo, esse é o lugar. A gente tá lá pra estar conversando com vocês. O link, gente, tudo que eu tô falando tá no nosso site, tá? artedosdois.com.br, inclusive do Catarse. Mas aí vocês podem falar pra mim, mas Luciana, não tenho grana, não tenho dinheiro. E eu vou falar, eu te entendo, amigo. Tá tudo certo. Tá tudo Como jóia. que você pode ajudar? Como? Fazendo aquele negócio de compartilhar. Ai. Compartilhar. Nós vamos ter aula disso hoje. Ou Luciano. dar um coraçãozinho. Nós vamos ter aula. Eu vou pedir aula. Nosso convidado. Vou pedir. Dar um coraçãozinho, fazer alguma coisa assim pra ajudar. Engajamento também ajuda, né, gente? Ajuda. Tá? Passar na votação do Instagram e votar. Gente, É de graça. não cai o dedo. Se você olhou, por que você não vota? Puta merda, não conta sim ou não. Esse ou aquele. Nossa, eu acho que eu vou começar a implorar, sabe? Porque me cansa. Aí eu vejo aquele bando de gente que viu. 8 pessoas votaram. 70 pessoas viram. 8 pessoas votaram. Por que o dedo dessas 61 pessoas? Faça um vídeo antes falando Pelo assim, amor galera, de Deus. o próximo é pra vocês votarem. Pelo amor de tudo que é sagrado, vota. Vota, Faz porque isso. o dedo não cai, gente. Não cai, de não cai. verdade, não cai. Não é possível que caia. Não é. Porque se vocês não estão votando, é que eu vou acreditar que vocês votaram em outras vezes e vocês não têm mais dedos. Pode ser isso, mas Pra vocês podem gente usar até o nariz. Pra gente até culpar também o Instagram, né? Se o Que Instagram ele não tá fazendo voltando. isso. Então, ajuda com o engajamento, que isso é bem legal. Isso. Outra coisa bacana que nós temos e está na loja é o mapa numerológico cabalístico do Rô. Muito bom esse. Ele faz o mapa com mais de 30 páginas lá, falando de momentos certos para agir, personalidade, lições e desafios de vida, propósito. Céu, destino. Então tem muita coisa para vocês lerem e verem lá. O mapa está disponível na nossa loja. Fique à vontade para olhar e tirar qualquer dúvida com o seu Rodrigo. Eu também tenho um curso de tarô de Lenormand, ou o baralho cigano. E é um curso para iniciantes. O link também está aqui na nossa descrição. Como é link do Hotmart, gente, o link é aqueles link grande, maluco. Vocês precisam entrar lá no nosso site mesmo para poder pegar o link, tá Isso bem? aí.
E, por fim, a minha história em quadrinhos. Olha só, de graça. O Milo tá lá de graça para vocês lerem. Sai uma vez por mês, algumas páginas lá. Quem gosta de ler inglês também tem uma versão em inglês para poder estar lendo. E é em português. Tá no Tapas, tá no Webtoons e vocês podem entrar lá e ler de graça. Se vocês querem o link dela, tanto no nosso site como também no meu Instagram pessoal, vai estar lá para vocês poderem ver, tá bom? Acho que é só. Só? Qual que é o tema de hoje? Práticas que não deram certo. Olha só. Sabe por quê? A gente só vê a fama, o sucesso, tudo dá certo na internet. Sim, mas nós temos 2 convidados, Lu, que não tem problema nenhum de falar assim, ó, não vai por aí não, que é roubado, eu já fiz, é roubado, então, não é tão legal. Vamos lá, começa apresentando nossos convidados. Vamos começar pela Ana, aquela que já tá aqui, já veio aqui trocar ideia com a gente, Ana Kawahala, doutora Ana. Doutora Ana. Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia, Ana. Fiquei sabendo que você faz aí uns negócios aí, às vezes não dá certo, Ana. Isso é de praxe, né? Mantenha a humildade. Verdade. É isso aí. E o outro convidado, quem é, Lu? O Cassiano. Cassiano. Olá, dignos, saudações. Cassiano é aquele que já veio aqui trocar ideia com a gente também, falou do rolê dele. E, melhor de tudo, o Cassiano ele faz vídeos no YouTube que eu acho maravilhoso, que ele também não tem problema nenhum em falar assim, ó, não deu certo. Isso aqui não é legal. Verdade. Né, Cassiano? Isso é excelente. Cassiano, o que você acha, cara? O que acontece com a galera da... Vou falar da magia, tá? Que é abrangindo tudo. Com a galera da magia, de ter dificuldade de falar o que não deu certo. Sim. Em primeiro lugar, dignos, quero novamente agradecer aqui o convite dos senhores. Me é sempre uma honra ter essa conversa descontraída sobre temas de suma importância na nossa caminhada espiritual e na nossa caminhada também intelectual de compreensão desses processos da vida. E, de fato, acho que este é um dos temas dos mais importantes, né? Porque pinta-se por vezes a imagem, é algo até inerente à própria mentalidade humana, de que tudo transcorre na mais perfeita ordem, né? Ou seja, de que tudo funciona, porque na verdade a gente tende a mostrar aquilo que funciona. Aquilo que deu certo, né? Aquilo que deu certo, aquilo que de fato trouxe resultados, então fica como que escondido, não de forma proposital ou maliciosa, né? Mas fica em segundo plano todas as tentativas e erros que ocorreram e que antecederam propriamente algum tipo de sucesso, de progresso, de luz que se tenha alcançado. Então é um tema muito importante. Agradeço o convite, agradeço o tema, são 2 pontos significativos. E o que acontece, Frater, respondendo aqui propriamente a vossa primeira questão, em minha opinião, é isto. É natural, inerente à mentalidade, ao modus operandi do ser humano e de todos nós também que trabalhamos com essas questões relacionadas à espiritualidade, ou que em algum grau, né, nos propomos a falar, comentar, aprender, instruir, retransmitir, como a gente diz até na própria numa das Rosa Cruzes, né, somos todos eternos aprendizes, mas também retransmitir é o último grau, por assim dizer, do aprendizado, né? E acontece exatamente isto, que nós tendemos a mostrar, a transmitir, a falar sobre aquilo que deu certo. Não por uma estratégia maliciosa, mas por um natural modus operandi. Bom. Verdade. Ana. Diga. Você é a pessoa que a gente mais se impressiona, Ana, com uma coisa que você tem, que você é muito realista. É uma das pessoas mais realistas que eu conheço. Meu Deus, que responsabilidade. Não, mas assim, você chega, porque, por exemplo, se qualquer pessoa me perguntar qualquer coisa, eu respondo. Que eu souber ou não souber. Eu falo sei ou não sei. Eu não tenho problema com isso. Sim. Okay. Né? E você é uma das pessoas que, por exemplo,
várias vezes no grupo as pessoas estão falando coisas, tem alguma sacada, tipo, fazer tal coisa, e você, por já ter mexido com aquele elemento, principalmente que você conhece bastante, cristais, ervas, você chega e, de repente, de boa, você chega e fala assim, gente, eu não sei quem passou isso aí, falou, mas isso aqui misturado com isso vai dar ruim. E você explica um processo que ou talvez você tenha feito. Ela é elegante, pega muito. O sorvete da pessoa e joga ele no chão. Oh, meu Deus. Da praia. E é muito interessante, Ana, porque é uma coisa muito legal. Que você não tem problema em falar assim, isso aqui eu fiz e não deu certo. Uhum. E o Cassiano até comentou disso agora, né? E o que você recorre a isso? O que você pensa que a pessoa, elas têm medo de se frustrar, por isso talvez não fale das coisas que talvez não deram certo? Eu acredito que sim, isso é um ponto. E acho que também tem muito uma questão de preservação de imagem, principalmente hoje em dia, né? Com a questão da internet, a gente acaba tendo uma persona pública a apresentar, e isso faz com que a gente assuma muitas vezes essa coisa engessada de, imagina, eu não erro. Uhum. Isso é eu acredito assim que um dos caminhos maiores para você começar a falhar com frequência. Você se colocar nesse lugar do mago, da bruxa, do caminhante infalível, que não erra nunca, que todos os seus feitiços são certeiros, que todas as suas práticas só dão bom. Isso eu acho bastante, usando uma palavra que está na moda, bastante tóxico até. Uhum. Porque as outras pessoas, elas vão acabar desanimando do caminho. Porque elas vão falar, nossa, fulano só tem sucesso e eu só tenho fracassos. Sim. Tirar esse peso, né, da ideia de fracasso. Como se fosse algo ruim, né? Isso, é aprendizado e praticamente não tem quase nada que não seja reversível. Uhum. Você pode fazer uma coisa errada ali, mas você pode trabalhar isso de novo, pode enxergar de outra maneira. Sempre vai ter um jeitinho de resolver. Mas eu acho que uma coisa assim, a gente precisa trazer essas práticas, né? Tanto práticas mágicas quanto práticas até espirituais, mais pé no chão, uma coisa mais parte da nossa rotina. Uhum. Apesar de ser algo muito bom, muito maravilhoso, mas não é nada de outro mundo, né? Usando esse trocadilho, mas é isso. É uma coisa muito pé no chão. A gente não pode abandonar o bom senso e a razoabilidade, né? Uhum. Trazendo isso um pouco para a arte, né? Que apesar de a gente fazer práticas mágicas, tudo, mas a gente tem a parte artística. E hoje eu reparo também que existe uma ansiedade de resultado rápido na arte. Sim. Então as pessoas compram cursos, o curso tem 3, 4 horas, porque é um curso que ele explica alguns fundamentos ali. A pessoa assiste aquele curso de 3, 4 horas, ela tenta fazer a prática, porém o professor que ensinou entre 3 e 4 horas faz há 10, 15 anos a mesma prática. Então ele tem a velocidade, ele tem tudo isso, e a pessoa ela vai tentando e não vai conseguindo. Mas você não acha que isso tem a ver com a velocidade que o mundo tá hoje? Então, porque eu percebo que na nossa época na minha época não tinha internet, não tinha essas coisas. Se eu quisesse aprender alguma coisa, seja lá o que for, eu tinha que procurar um curso, e às vezes era penoso de achar. Você comprava até em revista para você poder ler e aprender, então era chato. Hoje existe uma velocidade muito grande e existe um senso de urgência de ter que aprender, porque tem resultado, você vê. Aprender, que eu digo, envolve tudo. Você vê, ele vê uma outra pessoa no YouTube, no Instagram, ou sei lá, TikTok, com 400 mil pessoas que seguem ele, que tratam ele tipo o cara mais
pô, ele é magão, ou ele é desenhista fodão. Aham. E aí o cara, ele começa a entrar nessa ânsia da velocidade, dele querer aprender rápido e chegar rápido num caminho que às vezes as pessoas não dizem que ele não começou ontem. Ele pode até ter, eu vou dar um exemplo bem bobo. Uhum. Eu conheço uma moça que faz boneco de biscuit há 4 anos. Uhum. A escultura dela é maravilhosa. Uhum. Tem uma habilidade de escultura muito grande. Mas são 4 anos. Ela não é em 1 ano que ela fez aquilo bem. Ela se dedicou todos os dias. Praticamente semanal. A prática dela era diária, porque ela ia fazendo, porque ela queria aquilo como uma profissão. E aí, agora as pessoas pegam e elas veem um vídeo na internet e elas já se comparam com a pessoa que ensinou, querendo ser tão bom quanto e muito mais rápido e ter essa velocidade. Eu acho que a gente está vivendo numa era em que as coisas estão muito velozes e as pessoas estão muito sedentas. Eu conheço um pintor, ele fazia coisas tradicionais, hoje ele migrou bastante pro digital, que é o Davi Calil, tanto é que fiz até curso de pintura com ele. Mas é interessante, né? Há quantos anos ele faz aquele tipo de pintura? Desde moleque. Então existe a facilidade com o tempo, Exato. com a prática, né? Ele consegue. E você faz o curso ali e você vê que você patina bastante, apesar de você saber, né, como que faz, mas você patina bastante. Mas só que eu tenho a maturidade de entender que não é assim. Sim, sim. Que demora para você entender. Ô Cassiano, você como alquimista faz muita prática de testar coisas, fazer tinturas, fazer as tinturas mesmo, as coisas do processo alquímico. Uhum. Você é acostumado a ler livros do século XVI, do século XVII, de como que eles faziam aquelas coisas, né? Aquele planejamento que eles tinham. Hoje você também vê um pouco disso, Cassiano, essa questão da velocidade hoje, das pessoas quererem as coisas mais rápido, ou de repente é só uma impressão que a gente tem, porque a gente está nesse meio e a nossa bolha, né, é pequena e a gente repara nessa velocidade. Sim, concordo inteiramente com a observação dos senhores e, de fato, tudo isso entra nesse caldeirão dos processos de consecução, de realização, de caminhada, de construção propriamente da sabedoria, que é o colocar o conhecimento em prática. Isso é perfeitamente natural. Quando a gente puxa propriamente este fio que o Frater Roy que posicionou, que é o da alquimia, né, que é das práticas laboratoriais, é interessante lembrarmos que a própria alquimia ela também foi sendo construída, tecida ao longo dos séculos pela tentativa e erro. Exato. Então nós vamos ter ao longo da história não apenas casos de sucesso, mas muitos casos de derrota, de morte por explosão, de morte por envenenamento, de morte por cobiça, de morte por conspiração e etc. Na verdade, se nós formos fazer uma avaliação criteriosa na alquimia, os casos de sucesso são raríssimos. Morre-se ou perdem-se muitos indivíduos, estudantes, buscadores, iniciados pelo meio do caminho, muito mais do que propriamente indivíduos que alcançam. Há uma tradição, inclusive, de que, na realidade, só se conquista a plenitude dentro da alquimia, ou seja, alcança propriamente o grau de alquimista, alcançando a consecução da pedra filosofal, um único indivíduo a cada 100 anos, a cada um século. Então há essa tradição dentro da alquimia. Então você veja, ao longo de todo um século, é claro que ninguém mediu isso, não é algo absoluto, não é uma mensuração de fato absoluta, mas é algo que nós temos como ideia central, né? Ou seja, a cada 100 anos um único indivíduo, dentre as dezenas, centenas, talvez milhares de outros que buscam, consegue de fato alcançar. Seja como for,
não é que estes casos de insucesso, até onde podemos alcançar, eles sejam de fato um fracasso completo, né? Inclusive as tentativas, os erros, os desacertos, os deslizes, as quedas fazem parte do processo. Não fosse isto, não seria possível sequer construir um a cada século. Isso quando nós tomamos a visão aqui do ponto de vista alquímico, né? Você e a Ana, eu pedi para que vocês dois participassem do programa, porque cada um tem uma escola diferente, porém vocês são muito parecidos numa questão de começaram muito cedo nos estudos. Uhum. É muito interessante quando você faz o paralelo de vocês dois, porque vocês começaram muito cedo no estudo. Por exemplo, eu comecei tarde no estudo da magia mesmo, do jeito que eu estudo hoje, eu comecei muito tarde. E vocês dois, como começaram cedo. E o melhor, teve a responsabilidade. A Ana provavelmente agora ela vai dar um pouco de risada na hora que eu falei responsabilidade. Que eu sei que ela vai fazer... Ai. Porque assim, vamos fazer assim, vamos fazer um choque de realidade, tá bom, Ana? Vamos fazer assim. Vamos lá. A Ana, ela quando era bem jovem, adolescente, igual aquela personagenzinha lá que é marionetezinha, que eu esqueci o nome dela, a Chloe. A Ana, ela vivia, além dela fazer os estudos que você falou que tinha, era farto isso na sua casa, né, Ana? Porque a sua mãe estudava esse tipo de coisa. E você era daquelas que você consumia revistas, coisas do tipo, não consumia? Sim, livros, buscava muito conhecimento em fontes variadas, né? Porém, eu lembro dos nossos papos, olha, Ana, se eu estiver falando aqui algo que você não queira, você me avisa. A diferença entre você e o Cassiano é que o Cassiano olhou, ele fez assim, ele foi com um tema um pouco mais de monge mesmo, desde mais novo. Uhum. E a Ana foi no negócio, tipo, cara, eu sou uma adolescente, eu descobri isso e eu quero arrumar namoradinhos. Sim. Eu quero usar... Especialista em magias de amor. Eu quero usar essa fonte de poder e de conhecimento para esse tipo de coisa. Então, assim, o interessante de vocês dois, é claro que eu vou perguntar mais pro Cassiano também a respeito disso, porque... mas quando ele comentou que ele entrou na Rosa Cruz e tal, eu entendi, pelo menos, né, que era um processo um pouco mais de monge mesmo, era uma construção pro futuro dele. E você não, você foi num modo meio tipo, ok, eu sei como que faz isso, sei fazer uns adoçamentos e vamos ver o que dá certo. Sim, e eu sempre usei muito magia prática, sempre demais. Foi assim... o ponto que eu mais gosto, tanto que até hoje. Eu tenho um problema, eu tentei resolver de outras maneiras, não consegui, vamos pra magia. Vamos achar uma forma de resolver isso dentro da magia. Inclusive, né, Ana, esses dias nós descobrimos um curso muito legalzinho de pós e afoxés. Fizemos ele, ficamos trocando ideia, tivemos ideias. Verdade. Então, assim, então você, essa parada de magia natural. E, Ana, você não precisa falar coisas específicas do que aconteceu, entendeu? Mas você fez experimentos, principalmente quando era mais jovem, coisas assim. E o que você fez que você olhou e falou assim, isso aqui me frustrou, isso aqui deu certo? Você pode falar, evidente, também coisas que deram certo e coisas que você olhou e falou, cara, isso aqui foi uma roubada gigantesca e eu me meti nisso aqui porque... aí eu acho que entra um pouco da maturidade. Eu não tô falando que quando você fica mais velho, você fica maduro. Tem gente que apodrece direto, ela não amadurece. Exatamente. Mau caráter também envelhece, né? Sim. Então tem isso na vida, né? Então, assim, quando eu digo maturidade, é você olhar e falar assim, pra quê? Por quê? E qual a razão de eu fazer isso? E qual o custo disso, né? Exato. Que é uma coisa que a gente esquece na magia, é que tudo tem um preço. Esse preço provavelmente nem sempre vai ser financeiro. Uhum. Mas você gasta sua energia, você gasta seu tempo, tem consequências. Isso é uma coisa que a gente esquece muito. Às vezes, a melhor coisa
é uma magia não funcionar. Isso foi a coisa que eu aprendi com o tempo, é que às vezes a melhor coisa é ela não funcionar, ela não dar resultados. Olha, que interessante. Discorra! Vamos lá. Principalmente quando a gente é muito jovem, a questão assim do querer é uma coisa confusa. A gente verdade. quer tudo, a gente não quer nada, a gente quer, mas a gente não quer lidar com as consequências, a gente não tem até essa capacidade cognitiva, digamos assim, de descobrir o que é melhor pra gente mesmo. E é uma fase que é normal fazer muita besteira. É normal, faz parte do aprendizado. E é importante que se faça nessa fase, inclusive, para não sair fazendo depois, né? Mas aí é que tá um negócio, Ana. Momento. Eu vou te interromper aqui, mas para dentro desse mesmo assunto. Você é jovem e, de repente, você tem poder. Por quê? A magia te dá o poder, pelo menos um psicológico. Que você olha, sim. Você lê aquilo e fala, caramba, então quer dizer que se eu fizer esse ritual, fizer esse processo dar certo, então te dá poder. Com poder, grandes poderes te dão grandes responsabilidades. Sim. É muito isso, e hoje eu vejo a magia como mais uma ferramenta. Tá. Uma ferramenta bacana, uma ferramenta importante, mas ela não é a única. Ela tem o seu preço, novamente. Isso é uma coisa que eu acho que com a popularização, né, de se falar sobre magia na internet, principalmente, as pessoas esqueceram desse detalhe, que tudo tem um preço. E às vezes o preço é a dedicação, às vezes o preço é o consumo da sua energia, às vezes o preço é afastamento de algumas pessoas, e por aí vai. Então, não dá para desvincular tanto a magia de responsabilidade. Então, se pudesse já dar uma dica para os jovens, faça magia com responsabilidade. Eu acho que isso é fundamental. Excelente. Ô Cassiano, eu falei alguma bobagem, aquele negócio que eu falei de quando você já era mais novo, você tinha uma coisa um pouco mais sacerdotal, quando você começou a caminhar nesses estudos, ou não? Você fala assim, Roy, você tá loucão, nunca foi isso não. Eu só achava legal e fui um adolescente igual a todos os outros, que eu olhei e falei assim, vou fazer uma amarraçãozinha aqui pra ver se dá certo. Contrariando o poeta, eu costumo dizer o seguinte, bem de perto, todo mundo é normal. Maravilhoso. Ou seja, respondendo, Digno Frato, na verdade foi uma confluência de fatores, assim, desde minha adolescência. Porque, por um lado, eu já estava, desde que me entendo por gente, né, ali a partir dos meus 12, 13 anos, a partir dos 13 anos, já muitíssimo interessado em alquimia e comecei a descobrir a Rosa Cruz e fui ingressar assim que eu, de fato, fiz idade, né? Para ingressar na Rosa Cruz, ou seja, tinha uma grande atração pelos assuntos de ocultismo, esoterismo e magia. Por um outro lado, até hoje, inclusive, isso permanece, sempre existiu uma profunda admiração em mim da Igreja Católica, bem da tradição também monástica, católica. Então eu estudo muito, até hoje, inclusive, né, a questão dos santos, da igreja, enfim, da teologia. Então todos esses aspectos, eles me são muito atrativos. Tanto é assim que passei também ao longo dessa caminhada por alguns processos monásticos, mas não propriamente diria que, olha, tão e somente isso, né? O interesse ele era absolutamente monástico. Não, ele era duplo, podemos dizer assim. Ele tanto, desde a minha adolescência, né, trabalhava com a magia, como também trabalhava com o catolicismo. Não digo nem o cristianismo propriamente, o cristianismo não me interessa muito, mas o catolicismo em si. Ou seja, nem é a própria figura de Jesus, mas é a figura de Maria, enfim, tem algumas especificidades, né, que eu gosto dentro dessa via. Tá, e algumas coisas assim que você olha e você fez na época, porque aquele negócio, né, de repente você vê alguma magia, alguma coisa assim que você olha na época, você olhou e falou, caramba, se eu conseguir fazer isso aqui, eu vou ter tais benefícios, e você fez
Mesmo, assim, hoje você olha e fala, não, aquilo ali era uma roubada gigantesca. Ou você olhou e falou assim, você sempre conseguiu pisar no lugar assim que você olhou e era mais maduro que todos nós. E olhou e fez assim, né, isso aqui eu acho que é bobagem eu tentar fazer isso. Teve alguma coisa assim ou não? Na realidade, Frater, acredito e tenho consciência, mais do que acreditar, que de fato eu errei muitíssimo, né? Olha. Ou seja, tem muitas atitudes, posturas e pensamentos que, na verdade, a gente vai se reformulando continuamente, né? A gente não errou no passado apenas, né? A gente ainda erra no presente e quase que certamente, a não ser que partamos dessa para o nosso lar, também erraremos no futuro, né? Então é perfeitamente natural. Então muitíssimas vezes eu me equivoquei, muitíssimas vezes troquei os pés pelas mãos, adiantei determinados processos que não deveria. Isso não apenas nas questões de escolha, nas questões de compreensão, de sistematização da própria vida, nível intelectual, mas também a nível prático, né, a nível efetivo. Mas também não fico remoendo esse tipo de coisa, nem me autocondenando, né, e tenho essa capacidade de autoindulgência, por assim dizer, e considero isso importante também no caminho da sabedoria, podemos dizer de maneira mais ampla assim, porque faz parte da vida, né? A gente errar, mas de fato eu errei muitíssimo e também foram os erros, acredito que são os nossos erros que nos permite observar a vida com maior tranquilidade, nos dando uma verdadeira humildade, né? Não algo artificial que a gente adota porque acha bonito, avançado ou espiritualmente sublime, mas por uma consciência genuína de que somos feitos de erros e de acertos. Maravilha, maravilha. Ana, oi. Vamos continuar aqui nas nossas conversas. É interessante, né? Quando a gente está aqui nesse bate-papo, quando eu comecei a estudar magia, eu não sei porque é muito bizarro. Eu conheci algumas pessoas que sabiam as coisas e elas começaram a me indicar livro, mas assim, a minha infância, a minha juventude, eu não conheci ninguém que fazia esse tipo de coisa. Olha só. Na minha juventude, dos meus 12 até os meus 20 anos, eu vivia mais pra música. É um tipo de magia, né? Então, porque assim, meus amigos, eles se interessavam por música. Então, eu, pra fazer parte daquela sociedade, e eram as pessoas que eu mais gostava também, que eu me sentia bem, então eu era mais música, então eu virei o nerd da música, entendeu? Gostava de história em quadrinhos, como sempre gostei, essas coisas, mas eu não tinha amigos pra trocar ideia sobre esse tema. Sim. Pode falar, Ana. Pode falar. É engraçado porque, assim, eu sou filha única, então, apesar de ter acesso a muito material, a muita coisa, fiz vários cursos, né, durante a minha pré-adolescência e adolescência, como ouvinte, acompanhando sempre, né, a minha mãe principalmente, mas eu não tinha pessoas para trocar informações. Eu fui ter isso depois de muito tempo, com o advento da internet, a utilização da internet, aí que eu comecei a ver, falei, nossa, tem um monte de coisa que eu já faço, o que eu quero fazer e que tem pessoas fazendo, tem pessoas falando sobre isso. E aí, a partir daí, eu comecei a ter uma troca de informações e ter acesso, assim, a bibliotecas ilimitadas, né? Com a internet a gente tem acesso a muita informação, a alguns tipos diferentes de práticas, mas acho que esse episódio está muito respeitável. Acho que é a hora da gente dar uma baixada um pouquinho no nível e começar a falar das práticas muito erradas. Vamos lá. Eu também acho. De acordo. Né? Quando eu era criança, meu pai ele era assinante do Círculo do Livro, né? Então ele tinha 1 trilhão de livros em casa. Ele tinha uma série de livros de magia.
E tinha um que eu adorava, mas minha mãe odiava que eu pegava ele, porque ele tinha um cabrunco na capa. E aí ele me instigava, porque era esquisito, né, o desenho. E eu até hoje eu procuro tentar descobrir qual era esse livro. E ele tinha uns rituais nele pra você conseguir poder, essas coisas. Mas tudo envolvia matar a criança, né? Nossa. E eu pensava assim, puta, não tem uma criança pra matar, né? Eu não tenho uma criança pra matar. O meu irmão tentava matar ele por outros motivos. Mas não por magia. Não para ser sacrifício. E eu olhava aquele livro e eu achava assim muito legal. E foi engraçado porque eu vi minha mãe a vida inteira. Minha mãe era o tipo de pessoa que ela se enfiava em tudo que era coisa. Então ela fez costura prânica, ela vivia em coisa com Gaspareto. Gaspareto, ela é direta, né? Ela via várias coisas assim. E eu ouvia Mundial com ela, mas era tipo assim, legal, nice. Mas nunca me chamou. Isso começou a me chamar muito mais velha, porque o negócio de ver espírito, meio que chega uma hora que você, tá bom, dane-se. Foi aquilo que minha mãe falou, né? Se normaliza, né? E você acaba não se importando mais tanto com aquele lado, e essa parte da magia, pra mim, era sempre meio Harry Potter. E era meio boring, sabe? Porque eu via algumas pessoas falando tudo. E aí minha mãe juntava as amigas dela pra ficar conversando sobre isso. Eu achava idiota, sabe? E eu olhava e falava assim, cara, não é legal igual o do livro lá deles. Sacrificar a criança e fazer um negócio. Depois meu pai jogou o livro fora. Eu nunca mais pude. Porque eu acho que eles ficaram com medo, Vamos né? Já que eu tentei matar meu irmão uma vez por nada, imagina ele que vai ter poder. Que eu poderia ter alguma coisa, né? Então acho que a gente pode começar a avacalhar um pouco. E pra avacalhar, eu acho que é sempre legal falar de uma coisa que o pessoal adora, né? Hoje em dia ele é a galinha dos ovos de ouro de algumas pessoas que são servidores, né? Olha. Servidor é uma coisa intrigante, afinal de contas, você pode fazer e ele servir para qualquer fim, qualquer ideia, e você deixar ele público e as pessoas acharem que ele é um propósito e ele virar para outro. Acontece isso. Mano. Bom, eu não confio. Existe um contrato. Uma vez que tem um contrato, alguém pode mudar. Eu falo que hoje o único servidor que eu uso, que eu ainda confio, é o Abralas, porque eu conheço o Vignoli. Então, por a gente se conhecer, eu sei da índole dele, a gente confia no trabalho da pessoa. Mas, de resto, assim, eu não uso mais outros servidores públicos. E teve uma época que eu criei os meus. E, assim... Gente, só vou falar uma coisa, isso aqui é inédito, tá? Porque essas coisas a Luciana não conta pra mim, não. Não, eu criei os meus, foram 2. Um deles tá aí ainda, tá na atividade. Deve estar, porque eu sempre achei que ele não me dava resultado. Mas eu acho que ele dá devagar, é muito sutil. Você sabe qual é ele. Sei. E ele é muito sutil, mas ele me dá o resultado, mas eu não me dediquei a ele como eu tinha me dedicado a um outro. E ao outro eu me dediquei muito mais, a ele eu tinha muito mais resposta. Mas chegou um ponto que o negócio começou a ter tanta resposta que eu fiquei preocupada e eu destruí ele. Porque eu achei que tava too much. Olha só. Então, porque assim, qual é o limiar de saber o que tá funcionando ou você tá ficando bem louco? O servidor, gente, a gente não pode esquecer que a gente é artista. Então, eu sou uma pessoa que eu sou mega imaginativa. Eu também. Eu crio histórias, eu tenho histórias criadas. Eu olho pra um personagem, eu crio vida, eu dou vida pra ele. A Luciana já viu eu meditando. Eu entro em estado de transe assim. Total. E eu, com essa coisa do servidor, chegou a um ponto que eu olhei e fiz assim, cara, isso vai dar ruim. Uma hora isso vai dar ruim, porque tá demais. Eu daqui a pouco não sei mais definir. Aí vão falar assim, mas um mago de verdade vai saber. Tá bom, bem, tá bom. Tá bom, Cláudia, senta lá. Se pra você é assim, parabéns. Eu talvez não sou, eu sou mais... Cautelosa. Eu sou mais cautelosa. Então,
ou cautelosa ou mais bundona, isso você escolhe. Pra mim, whatever também. A opinião de vocês não me importa. Mas eu olhei e pensei nisso. E assim como também teve uma vez que eu usei eu vou falar que é um servidor. Mas eu não vou falar qual foi. E eu usei ele assim a exaustão. Muito. Eu precisava de entrar 10 conto, eu usava esse servidor. Certo. 10 conto, assim. Não é o Abralas. Aham. Porque o Abralas eu usei pra outras coisas. E eu usei muito, 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 muito esse servidor a chegar a um ponto que eu fazia as coisas pra ele, era só desperdício de material. Desperdício de material. Não dava mais resultado, não dava certo. Se era eu, se era ele, eu não sei. A gente não chegou nessa conversa de quem era o problema da história. Mas parou de funcionar. Certo. E eu olho e não tenho problema nenhum de falar, bom, pode ser que eu também na época ou doei toda a energia que tinha possível ali para aquilo, ou eu parei até de acreditar tão piamente, não sei. Parou de funcionar. Uhum. E assim como teve outras mandingas às vezes que eu vi, tinha uma que a gente tinha que passavam pra gente, um amigo nosso, que não funcionava nem por um caralho de ouro. Uhum. Não funcionava. E eu olhava, mas aí no fim das contas, a Ana falou uma coisa que eu achei bem interessante. Num desses casos, desses 2 servidores que não eram meus, não funcionar foi bom. Porque depois de um tempo, assim, né? É que você fica emocionado no começo, né? A gente é emocionado. Vai ver dando resultado? Não, e aí você começa a ficar emocionada, a usar. Depois que eu comecei a mexer com o servidor, eu começar a ter mais esse contato, eu olhei e fiz o contrato, eu meto e desmeto o que eu quiser nele. E depois algumas dessas pessoas tiveram vários problemas. Então eu achei complicado você olhar e falar assim, puta, ainda bem que não deu certo. Porque vai saber o que ia rolar com esse negócio. E isso é importante a gente ter essa consciência de quando não dá certo, você olhar, porque assim, eu posso dizer, um deles funcionou até depois parou. Hoje em dia eu usaria ele de novo? Não. Uhum. Porque hoje em dia eu olho pro processo todo desse servidor e falo, puta, não é legal. Aí eu tenho relatos de outros amigos que falaram, puta, aconteceu isso comigo, aconteceu. E você começa a ver alguns padrões que eu falo, caralho, não ter mais dado certo pra mim, eu acho que foi um livramento. Uhum. Porque assim, eu vi casos de brigas, de divórcios, de problemas absurdos familiares em todas as pessoas que utilizavam aquele servidor. E aí eu fiquei tipo, caraca, mano, ainda bem que parou de funcionar, né, pra mim. Porque senão, olha o bagulho como podia ter ficado louco. Então essa coisa... O preço dele, né? Porque... O preço que ele cobrava provavelmente não era proporcional ao que ele entregava, Exatamente. Né? Tinha alguma coisa ali que era obscuro. E aí, algumas coisas, com o passar do tempo, eu aprendi a usar o que eu faço. Eu não gosto mais de ficar usando muito o que os outros fazem. Então, isso por causa do servidor, né, no caso. Mas, mesmo assim, eu tomo uma cautela com a minha parte, onde pode ter a minha viagem na maionese. Uhum. Aonde eu mesma posso estar... viajando, porque a gente começa a ver o negócio funcionar e a gente começa a achar que a gente é foda pra cacete, e a gente perder a noção das coisas. Porque é um ponto que acontece, além de dar errado às vezes, você ainda acha que tá dando certo porque você é foda pra caralho. Tá tão fora da realidade, né? Sim. Acho que isso é uma coisa importante, se manter humilde, se manter atento e perceber padrões. Acho que a magia funciona muito através de padrões, né? Exatamente, porque as pessoas elas vão ter um negócio porque é uma sensação de prazer, né?
Bom, quem trabalha com Exu sabe qual é a sensação de incorporar um Exu. Poder. Se você tem uma sensação de poder, existe uma sensação de prazer ali, ninguém tá falando de coisa sexual. Eu tô falando de uma coisa de força. A gente tá falando de uma coisa vivo, assim, né? Isso, de vitalidade, de trazer sentimentos, às vezes, que você não tem. Que nem são, às vezes, naturais seu. Por exemplo, você é um cara que não tem muita autoestima, e quando você está incorporado com uma entidade dessa, você vira o tal, você começa a achar que você é o cara. E vai chegar um ponto que existe um limiar. Aonde está a linha? Aonde realmente é o Exu? Ou é você que começou a sentir tanto começou a ter aquela autoconfiança tão forte, aqueles sentimentos tão... que aquilo entrou em você e você começou a interpretar aquilo, a vivenciar aquilo. Já não é mais a entidade, é você. E a gente precisa prestar muita atenção nisso. Quando você trabalha com a esquerda... Tanto pro mal, né? Perder, né, o foco, quanto até pro bem, porque às vezes também a gente tem essa tendência. A gente estava conversando sobre isso, né, recentemente. Aquela tendência a colocar tudo na conta das entidades também. Sim. Achar que, nossa, eu sou um horror de pessoa, sou um cocô do cavalo do bandido, e a entidade é que faz tudo. A gente não ter essa autoestima também de falar, não, eu sou capaz de realizar coisas. Exato. Independente, né, do ajuda que eu possa ter no astral, eu também sou capaz de provocar fenômenos, de fazer coisas, de conquistar coisas. Então, Exato. Os dois lados são perigosos, Exato. né? Ou você perdeu o contato com a realidade, e isso eu acho que também é um perigo da magia, porque a pessoa... É tão gostoso quando você está naquele momento, né, do êxtase ali, da gnose, e daí, de repente, você quer viver naquele mundo. E eu acho que isso também em relação ao servidor, né, que você comentou. Sim. É muito bacana ter essa companhia, só que será que isso vai me fazer bem? Será que isso está me fazendo bem em outras coisas? Exato. Porque não dá para viver no mundo da fantasia, né? Não, e assim, as pessoas vão falar assim, mas gente, a gente vai precisar fazer um comercial e voltar daqui a pouquinho, tá bom? Só um minutinho que a gente já volta. Combinado. Espera aí. Voltamos do nosso comercial. Comercial é o Google Meet. Acabando que eu conversei uma hora. Ô, Google, patrocina nós. Então, agora eu vou pegar e vou aproveitar esse rabicó e vou puxar. E vou puxar pro Cassiano. Cassiano, conta pra gente alguma coisa que você acha que não funcionou, ou pro bem, ou porque você olha e fala assim, apesar que às vezes eu acho que quando as coisas não funcionam, sempre acaba sendo bom pra gente, mas conta pra gente alguma história sua, assim, que você acha que seja proveitosa. Vocês sabem, dignos, que quando o Frater Roy me convidou sob esse tema, que tratei hoje, né, de enumerar algumas das coisas que eu posso chamar de fracassos, né, para compartilhar com os senhores. Feliz ou infelizmente, acredito que esse podcast não será o suficiente para descrever o tanto de fracasso que eu consegui aqui enumerar. Mas não deixa de ser um exercício interessante também. A gente costuma muito trabalhar com a métrica do sucesso, da realização, e se preocupar com isso, e esquece também que as pedras do caminho nos serviu como alavanca. Mas, sem maiores delongas, vou aqui especificamente a um desses fracassos. E vou começar por algo próximo do que os senhores aí lembraram, quando os senhores falaram sobre internet e sobre revista. A digna Luciana e o Frater Roy citou, os dois citaram a questão relacionadas à revista, e vamos lembrar que antes da internet, é interessante, e eu sou dessa época, existia um mundo. Existia um mundo sem internet. Exato, não existia redes sociais. Então, a rede social, principalmente as redes sociais do esoterismo, eram através das revistas. Nós podemos lembrar das revistas de papos, de Lúcifer, de Helena Blavatsky, para quem está ouvindo
Lúcifer, o título de uma revista, né? A revista A Iniciação de Papos e uma série de outras revistas, tanto internacionais, mais antigas, como também modernas. Aqui no Brasil, a revista O Pensamento foi uma das grandes publicações esotéricas que criavam essa rede social, né? A própria revista Rosa Cruz e outras tantas aqui de diferentes sociedades esotéricas, o Triângulo, enfim, do Brasil. Bem, então, como eu sou dessa época da revista, eu tive uma ideia, ainda jovem. E como eu conhecia algumas pessoas por gostar de circular pelas ordens esotéricas, então já desde cedo frequentava, mesmo não pertencendo efetivamente, eu frequentava diferentes organizações, né? Todas as Rosa Cruzes possíveis, bem como a Teosofia, a Eubiose, enfim, uma série de organizações esotéricas. Eu tive a ideia de criar uma revista. E eu tinha 21 anos. Acho que esse é um dos primeiros fracassos que eu posso enumerar aqui. Eu tinha 21 anos, aí eu juntei todo o dinheiro que eu tinha, que não tinha, e tive essa ideia: eu vou criar uma revista esotérica, vou criar uma grande rede social de pessoas interessadas, mas uma revista que fale uma linguagem assim de diferentes organizações esotéricas. Imagina, você tem um Rosa Cruz, um Eubiota, um teosofista, um logosofista, um antroposofista, e convidei assim mais um pessoal jovem que eu conhecia, né? E lembro que eu ia para casa de uma amiga minha para a gente fazer a diagramação. O computador também era uma coisa muito rara, né? Era mesmo. Ou seja, era aquela internet de escada, né? Então você tinha que ficar esperando, só podia de madrugada. Era uma coisa muito trabalhosa. A gente, enfim, foi fazendo aquela questão toda, enfim, para acessar as imagens, porque não tinha rede social, não tinha Orkut, foi começar logo depois, né? Então bem antes disso. Então a gente fez essa revista, fiz a diagramação, tinha um fráter meu que tinha uma gráfica, conversei com esse fráter, fez um preço fraternal, digamos assim. A gente conseguiu editar essa revista. Eu saí, para os senhores terem uma noção, eu sou do Rio de Janeiro, não sei se o sotaque já denunciou. Eu acho que não, eu achei que era interior de São Paulo. Eu estou nesse exato instante, para ficar até registrado aí, para quando eu for ouvir novamente, eu estou em Tiradentes, aqui em Minas Gerais. Que gostoso. Mas eu sou do Rio de Janeiro. Então, eu fui pelas bancas de jornais, né? Que é onde se vendia revistas, e comecei também ali a distribuir a revista, e nós fizemos, acho que foram 1000 revistas. Caramba, bastante, até significativa. Foi. Então não bastava, né, nas ordens esotéricas há um certo bloqueio, as pessoas não abrem assim, né, alguém chegando com uma revista nova, enfim. Mas enfim, fizemos essa distribuição, e dignos irmãos e irmãs, ouvintes desse nosso podcast, foi um completo fracasso. Ou seja, não conseguimos sair da primeira edição porque não houve simplesmente venda da revista, não despertou nenhum tipo de interesse, as pessoas não compraram a ideia, né? E não compraram a ideia tanto a nível assim esotérico, nas ordens esotéricas, que não tínhamos maiores conhecimentos, estávamos ali no afã da juventude, e menos ainda em banca de revista, né? Que aquilo nunca mais voltou. Então foi um grande fracasso. Mas esse fracasso é interessante porque na sequência, justamente por não conseguir criar uma revista e não desistir da ideia, eu iniciamos um círculo de estudos presenciais. Isso foi ali na Quinta da Boa Vista, que recentemente pegou fogo, inclusive, né? Ali que foi a morada de Dom João VI, quando ele chega de Portugal, fugindo de Napoleão no Brasil. Então, ali nos jardins do Museu Imperial, né? No Rio de Janeiro. E nós nos reuníamos todos os domingos ali, e foi a partir dali que a gente começou, inclusive, a trabalhar com as redes sociais que começou a existir. Mais especificamente o Orkut. Imagina, não existia Instagram, YouTube era uma coisa praticamente inacessível, né? Era uma internet mais primitiva, e foi a partir daí que a gente foi construindo também uma rede social mais ampla, mas a raiz, a semente, o começo de tudo nessa questão relacionada a redes sociais de comunicação a nível esotérico. Nós estamos num veículo de comunicação, estamos num podcast, né, inserido dentro de um sistema. Isso começou com um fracasso.
É interessante, né, Cassiano? Porque o que você fez da sua revista, hoje é seu canal no YouTube. Porque Exatamente. é ali que você passa informação. Inclusive, é um dos poucos, tá? E quando as pessoas falam assim, eu queria conhecer tal coisa, eu passo. Porque você sempre explica ali legal, tipo, isso aqui é assim, 1 é 1 e 2 é 2. Se juntar os dois dá 3. Mas não vai dar 6. É isso. Verdade. E aborda vários assuntos, né? Isso é muito interessante, essa variedade. Se me permite, então, esse adendo e essa explicação, o canal no YouTube é uma coisa absolutamente recente, que começou com a pandemia. Porque eu não estava habituado a conversar com as pessoas por câmera, né? Não era do meu feitio, eu sou muito da palestra presencial, das questões físicas, do olho no olho. Então já viajava o país todo e conversava com as pessoas, justamente por escrever e tal. Então, como a pandemia não permitia mais as palestras, eu tinha que arranjar alguma maneira de conversar com as pessoas e manter esse elo olho no olho. E foi por conta disso propriamente que nasceu o canal no YouTube, mas isso não sem um esforço, que inclusive é feito até o presente momento. Então sim, a gente também erra no sentido de nem sempre retransmitir a ideia com a perfeição, com a devida estrutura desejada ou imaginada, porque uma coisa é nós termos uma ideia perfeitamente organizada em nossa mente, outra é colocá-la no papel, colocá-la em palavras, colocá-la propriamente no audiovisual. É algo tanto quanto mais complexo. Então estamos aprendendo também esse mecanismo, mas não deixa de ser também algo nascido de um fracasso. Qual fracasso? A impossibilidade da palestra presencial. Olha, muito bom. Ô Ana, traz aí pra roda. Joga Vamos lá, na roda. Baixar um pouco o nível, né, da coisa. Preciso só fazer um adendo que me senti um pouco envergonhada até. Por quê? Pelo material que eu consumia na minha juventude. Eu ia falar, sabia? Eu ia falar assim, Cassiano, não era bem essa revista, né? Isso, não era exatamente por esse caminho. Era uma toda teen bruxa, sabe? Isso. Inclusive, essas vendiam porque o que estava escrito na capa eram as coisas mais absurdas do mundo para atrair consumidor, né? Como conquistar aquele gatinho que você tanto gosta. Olha só, crie duendes no seu jardim. Isso, perfeito. Era esse o nível das chamadas, né? Como conquistar aquele gatinho que você gosta, cujo qual nunca trocou meia dúzia de palavras com você, né? É assim. Conquiste aquele gatinho que você gosta arrancando 3 pelos do seu gato de estimação. Isso, exatamente. Era nesse nível da coisa. Inclusive, tem uma magia de proteção bacana com pelo de gato. Não arranquem pelo de gato, por favor. É só escovar o gatinho. Por favor. Varre o chão que você vai achar. Isso, passa o aspirador ali que você vai conseguir. Que é uma dessa época, olha só. Lembrei agora dessa época. Para diminuir a timidez, para você ficar mais solto, mais dado, colocar a timidez para correr, fazer uma bolsinha com pelo de gato, para que você se torne mais, como que eu posso dizer assim, o apelo da coisa era você botar a timidez para correr, você fazer o gatinho caçar a sua timidez. Olha como é complexo o raciocínio. Mas é uma coisa bacana, é uma coisa que funcionou. Já fiz e funcionou bem na época. Mas vamos lá, vamos falar de fracassos, que é importante. Acho que os erros e os fracassos nos tornam humanos. Isso é muito importante. Bom, a respeito de magias, já fiz muita coisa errada, muita coisa que não deu resultado, que eu considero hoje como um sucesso. Na época, obviamente, era um fracasso, porque se eu só tinha aquela ferramenta e aquela ferramenta não correspondeu,
fracasso. Mas hoje em dia eu olho e falo, nossa, ainda bem que não deu certo, ainda bem que eu não consegui o que eu queria, teria sido muito pior. Já fiz coisas como o próprio digníssimo Roy falou, que não me orgulho, a respeito de algumas magias amorosas, que na época eu não fazia ideia que eram amarrações, inclusive, que vinham nessas revistinhas bonitinhas. Vem tudo ali com glitter, né? Isso, é tudo lindo. Não, olha, sabe aquele namoradinho que não quer mais ficar com você? Então, você tem uma forma de fazer ele querer. Olha só que né? Não é tão inocente e sutil. Hoje, com a luz da razão, você olha e fala, isso é um absurdo, isso é você ir contra a vontade da pessoa, o livre-arbítrio e tudo mais. Mas na época parecia razoável. E já fiz algumas coisas do tipo. Crianças, não façam isso, não vale a pena, o crime não compensa. Mas, enfim. E aí, a pessoa que era destinada, de repente, a ficar com você num determinado período, ela não queria mais ir embora. Meu Deus, que tormento. Isso. Aí o aprendizado é justamente esse, né? Você não queria tanto, agora você vai ter que lidar com isso. E aí, como que lida com isso? Então, esse tipo de coisa é muito bom quando não funciona. É melhor quando não funciona. Eu percebo assim que uma das coisas mais complexas e que geralmente a gente não gasta tempo suficiente é pensar no que você deseja. Pensar no que você quer. Formular corretamente o que você deseja. E uma das coisas que ajuda muito a botar os pezinhos no chão é você falar em voz alta. O que eu quero. Porque quando você define o seu objetivo, tem menos chances de você dar uma escorregada e errar durante o caminho. Muitas vezes, algumas coisas que deram errado, eu vi que eu tinha formulado errado. E um fracasso bem recente é em relação à mudança. Eu não vou contar detalhes, porque senão precisaria de repente, um podcast inteiro só para contar essa história triste, mas não vou entristecê-los. Vou contar só rapidamente. Eu estava muito numa vibe assim, não, pandemia, eu quero uma casa no campo, eu quero tranquilidade, eu quero mudar. E aí comecei a fazer algumas práticas com essa intenção, focando, não, quero mudar, só que eu não coloquei condições para essa mudança. E aí o que aconteceu? A vida deu aquela bagunçada por questões pandêmicas, né? A gente sabe que a situação não tá bacana. E eu fui praticamente forçada a mudar. Não tive outra opção a não ser fazer uma mudança de última hora. Então, assim, tem que colocar as condições que você deseja. Eu quero uma mudança harmoniosa, eu quero uma mudança tranquila, eu quero ter opções antes de mudar e não se colocar numa situação de eu quero mudar a qualquer preço. Você entra, acho que na questão da criança birrenta, né? Eu quero. Isso. Eu quero de qualquer maneira, não importa como, vai dar certo. E criança birrenta e magia não combinam. Não é uma combinação bacana. E foi importante, porque eu realmente acabei fazendo a mudança, eu fiz essa mudança. Quando cheguei lá, vi que não era nada do que eu imaginava, a situação, né, toda. E aí foi todo um trabalho para sair da mudança que eu pedi tanto. E cerca de uma semana depois, já voltei à minha vida e fui reconstruindo as coisas. Mas olha, foi questão assim de 2 semanas, 3 semanas fazendo práticas e pedindo pela mudança. E ela aconteceu. Então, foi um sucesso? Foi um fracasso? Foi um fracasso? Um sucesso agridoce? Mas, e aí, né? Então, é saber definir o que você deseja. Acho que isso Eu acho que o que acontece, assim, as pessoas falam, mas então foi um sucesso. Ela foi, mudou, mas deu alguma coisa que não deu certo lá e depois em uma semana ela voltou. Mas o que você arrastou? Sim, né? Os preços, os custos de tudo isso. O quanto que demorou só aquela semana, isso.
O quanto Sim, daquela sim. semana, né, ela rendeu para você durante meses e meses e meses, Sim. né? Haja terapia, viu? Haja terapia. Cassiano, traz mais alguma coisa aí pra gente, além do seu viver de luz, que isso foi sensacional. Certo. Já fiz até um vídeo sobre isso, mas não tá nem nas minhas anotações. Vamos ao número 2, tá, Cássio? Vamos pro 2. Dignos. Eu entrei para Rosa Cruz, eu sempre conto essa história, né, mas é importante para poder situar, né, ali até a juventude, esse fervor da época. Eu entrei aos 16 anos, mesmo só podendo entrar com 18, entrei com 16, e mais ou menos nessa época eu fazia parte de algo que podemos chamar de uma empresa, e comecei a aprender na Rosa Cruz, isso de fato se ensina, métodos de influenciar as pessoas. Então existem determinadas metodologias que você pode colocar em movimento para implantar, podemos assim dizer, se bem que não se utiliza essa linguagem propriamente, mas implantar uma ideia propriamente no inconsciente de outras pessoas, conversar com o inconsciente de outras pessoas. Isso também é o que nós chamamos de magia, né, ou de psicorgia na prática, junto de alguns outros elementos ali práticos. E eu tive a brilhante ideia de implantar na mente do chefe, na verdade, da chefe desta... Isso eu até escrevi por um tempo atrás no Facebook, por texto, né? Na ideia, provavelmente na mente ali, na psicosfera da minha chefe, não era nem minha chefe direta, era uma chefe distante, assim, alguém dos altos graus, né, dos altos cargos. A ideia de que eu seria promovido, que eu deveria ser promovido. Como isso ia se dar, eu não tinha a menor ideia, porque eu não tinha acesso a esta pessoa, não tinha acesso, enfim, a pessoas que trabalhassem diretamente com ela. Em circunstâncias normais, ela jamais conseguiria me notar, quanto mais me promover. E aconteceu que eu simplesmente lancei. Como a gente aprende, olha, você lança para o universo, você não fica dando detalhes demasiados, porque se você detalha muito, você limita. O universo é infinitamente inteligente, enfim, ele vai saber como trazer a sua ideia à realidade. Lancei aquela ideia, fiz durante um certo período, usei a técnica correta de, enfim, quando a pessoa está passando, olha no terceiro olho, junta os 3 dedos e tem uma palavra específica, tudo isso, enfim, uma série de outras metodologias ali que a gente aprende. Lancei esse processo. Quando foi alguns meses depois, essa pessoa a qual não tinha acesso, ela me liga, meu telefone toca, lembro-me como se fosse semana passada, o meu telefone toca e essa pessoa, eu já tinha até esquecido isso, porque também é o soltar, né? Você deixa, uma hora a coisa vai. E eu tinha esquecido, essa pessoa me liga e fala, olha, Cassiano, você aceita ir para tal e tal função? Eu, claro, aceito, sim. Mal sabia ela, né, que eu já tinha lançado essa ideia na mente dela, né, que aquilo ali ia acontecer. Bem, não é algo também, eu vou aqui entrar no mesmo barco das dignas aqui, que é divertir, eu acho, ao pessoal que está ouvindo, não recomendo, tá, gente? Não faça, não é legal. É uma coisa da juventude, é um erro. Tanto é um erro pela consequência, você já foi bem sucedido. Bem, vamos ver. O que aconteceu? Eu fui promovido, fui colocado nesse posto, mas até hoje foi uma das piores coisas que me poderia ter acontecido. Porque eu fui elevado a uma atividade tal que eu não tinha habilidade para aquilo, eu não tinha conhecimento, eu não tinha a devida responsabilidade, nem a maturidade para conseguir, de fato, corresponder àquilo que eu desejava lá na frente. O que aconteceu? Eu perdi tanto uma coisa quanto outra, e no final das contas, dei, se me permitem o termo aqui mais chulo e popular, com os burros na água. Ou seja, perdi absolutamente tudo. Então aquilo que foi aparentemente um sucesso, na verdade foi um ninho de gato que me trouxe uma série de problemas e de conflitos e de perdas também. Eu fui bem sucedido no intento original, mas o resultado final ele foi devastador. Então, isto também, a despeito do sucesso, classifico como fracasso.
Ô Cassiano, e também tem uma coisa que acontece nesse processo, que é assim, você vai, pede, você não tem competência, você não tem maturidade para aquele cargo, você entra, na hora que você chega e você começa a ver que você não tem nada desses skills para manter ele, é uma insatisfação gigante. Então o seu mental, a sua força de vontade, vai tudo por água abaixo, né? Exatamente. E isso é o que pega na gente, né? As pessoas só acham que às vezes é o físico, a parede da casa que caiu, é o emprego que perdeu, mas não, a gente está falando que normalmente isso atinge o mental. Sim. O mental da gente, aí destrói a gente, e aí a gente se acha menor do que e toda aquela situação complicada. Eu vou contar a minha aqui. Eu não tenho muitas não, porque eu sou o tipo da pessoa... Porque eu sou foda, né? Não, esse é o problema. Eu gosto de saber qual passo eu tô dando. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu faço isso. E como quando era jovem, a única coisa de magia que eu tinha era música, então assim, eu não experimentei nada. Mas eu lembro que uma vez, num Papo Nem Cruz, eu não lembro qual que era, o Douglas foi e comentou de fazer um negócio com 2 pedras. Não vou falar as pedras, porque eu sei que alguém vai fazer igualzinho eu e vai dar ruim. E você usava 2 pedras. Você segurava uma pedra durante 10 minutos, perto do ventre, se eu não me engano, era alguma coisa assim, e você segurava a outra também 10 minutos. Era só isso. Uhum. E a Luciana estava num curso, já tá casada, isso aqui foi Foi há uns 3 anos atrás, mais ou menos. 3, 4. E aí a Luciana foi num curso, eu peguei aquelas pedras e fui fazer esse experimento dele, que ele falou que era bom para descarregar energia. E aquela semana eu estava um pouco ansioso, então eu fiz isso para dar uma descarregada na energia. Eu terminei de fazer isso, senti realmente um baque, se eu deitasse eu ia dormir naquele momento. Aí a Luciana chegou do curso, isso era à noite. Ela chegou do curso, eu comentei com ela que eu fiz esse negócio, a gente conversando, sentado, eu tava normal, de repente eu olhei pra cara dela e fiz assim... Nossa, Lu, toda vez que eu respiro, assim, sai como se fosse um vento quente da minha boca, do meu nariz. Eu falei, eu acho que eu tô com febre. Eu falei, mas algum motivo? Eu falei, não, eu não tô sentindo nada. Peguei o termômetro, coloquei debaixo do braço, 39 de febre. Aí eu olhei pra cara da Luciana e falei, agora é o momento da gente ficar ligeiro, porque 39 de febre... Vou ver se eu vou ter algum, sei lá, reboot aqui. O que vai dar, né, Ana? Que você olha, 30... Sim, do nada ali, do nada. Subir, né? E você sentindo bem, né? Uhum. Eu tava me sentindo bem, tava normal. E a gente, assim, eu sempre tive aquele costume, que todo mundo que já tá acostumado comigo, eu fico 3 horas antes de dormir, eu jantei cedo, eu fico 3 horas... sentado em pé, eu não deito para não dar refluxo, eu faço tudo certinho. Eu fazendo isso sentado, de repente eu olhei para Luciana e fiz assim, eu não tô legal. Minha boca começou a salivar. Eu falei para Luciana, eu não tô legal. Ela falou, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, não, minha boca só tá... E eu não tava, Ana, sentindo assim, nenhum desconforto, nada. Uhum. Aí eu falei, minha boca tá salivando demais. Me deu uma ânsia, fui no banheiro. Joguei tudo pra fora. Voltei. Foram 5 vezes. Uhum. Eu voltava de boa. Voltava a assistir televisão, mas voltava assim numa força. Voltava lá de novo. 5 vezes. Aí eu cheguei e fiz assim... Que bizarro, eu não comi nada de diferente, eu comi a mesma coisa que eu almocei, o que será que aconteceu? Aí eu lembrei dos negócios da pedra. Aí eu mandei mensagem pro Douglas naquele momento, eu fiz assim, Douglas, eu fiz um negócio com a pedra. Ele fez assim, e o que você tá sentindo? Eu fiz assim, eu posso ter febre? Ele falou, pode.
Inclusive, pode até ter ou diarreia ou vomitar. Eu falei assim, obrigado por me avisar. Né? E aí eu olhei e fiz assim, e assim, cristal. Eu não ingeri nada, eu não fiz nada demais, não fiz um ritual, eu não fiz nada. Eu peguei o cristal, segurei ele na barriga, 10 minutos, peguei o outro cristal, segurei ele na barriga e desarranjou tudo. Assim, desarranjou. Realmente foi uma limpeza que foi feita. Mas, como falam aqui os nossos convidados, eu não recomendo. Isso. Geralmente, processos de limpeza, eles não são suaves. Não. A gente, para fazer processo de limpeza suave, ele dá mais trabalho do que para fazer esse tipo de processo de limpeza. Que é faxinão, vai jogar água na casa inteira e vai sair as cracas. Olha, foi intenso, eu não recomendo pra ninguém. Tanto é que eu não falo as pedras hoje, porque sempre vai ter alguém que vai testar. E aí, sim, eu não quero que volte essa carga pra mim. Ana, conta aí mais alguma coisa aí. Ai, vamos lá. Bom, ainda vamos pegar essa linha então de banhos. Eu sei que as pessoas curtem muito banhos de ervas, né? Tem banhos com várias utilidades, banho para limpeza, banho para atração, banho para tudo quanto é coisa. Um banho bastante comum na internet, quem tiver uma receita por aí, é o famoso banho de canela, né? Que as pessoas fazem para prosperidade, para atração, para tornar você mais magnético. Isso. Só esquecem de um detalhe. A canela é extremamente alergênica. E ela tem uma coisa quente, uma energia quente, né? Então, para quem já tem uma energia quente, a chance de você ter uma crise de urticária é muito grande. E vai lá, a Ana adolescente, querendo, não, vamos aumentar aí o poder de atração, toma um banho de canela dos pés à cabeça. Se não me engano, na receita, a receita, além de tudo, era bizarra, porque ia, sei lá, 16 paus de canela. Meu Deus! Pra 1 litro. Isso, era receitinha de revista, tá, gente? Aquelas revistas de boa qualidade que a gente consome. Que era 50 litros de arroz doce pra tudo isso? Né? Meu Deus! É tipo 1 litro de água, 1,5 litro de água pra 16 paus de canela. Meu Deus! Então, você imagina como ficou forte aquilo, fervendo, né? E aí jogava da cabeça aos pés e ia dormir. O quê? E aí, isso. Olha a sequência de coisas erradas, né? Hoje em dia é o tipo de receita que você lê e fala assim, vai dar merda. Não faça, vai dar merda. Mas enfim, aí fui, bonitinha, fiz, tomei. Tava sentindo dificuldade para dormir, aquela sensação, né? Ligado nos 220. Só que aquela dificuldade foi se tornando incômodo. Calor. Eu sou uma pessoa, no geral, calorenta. Calor. Até que eu decido levantar e olhar no espelho. Quando eu olho no espelho, eu estou toda inchada, toda empolada, toda coçando, porque eu tive uma reação alérgica ao banho. Mas pensa bem, canela tão natural, né? As coisas que a natureza nos dá, imagina que vai dar alguma reação. E aí, resumindo, eu quase tive um edema de glote por conta de um banho. E foi uma coisa assim, a coceira insuportável, o corpo inchando, o rosto inchando, meu couro cabeludo inchou, foi tudo. Aí tive que tomar antialérgico, tive que fazer tratamento por um tempo. E ainda passar a vergonha de ter que contar pro médico o que eu fiz, né? Não bastasse a humilhação, ainda contar. O que você fez? Fiz banho energético pra atrair. Ele falou assim, você atraiu mesmo a atenção, garota. Não é? Onde eu passava, eu chamava a atenção, porque tava aquele ser inchado e vermelho, e desesperada, né? Lógico. Então, assim, gente, tomar cuidado com as coisas que fazem. Que a natureza traz. Isso. Não é porque é natural que não pode te dar um monte de dor de cabeça, né? Falando em natural, Ana, uma vez... Isso eu falo para as pessoas fazerem, para elas terem experiência. Eu fui tomar banho, eu fiz assim, eu vou tomar um banho energético aqui. E como eu quero... ficar iluminado...
Ai, ficar iluminado. Ficar iluminado, que eu tenha atenção, legal. Energia solar, né? Energia solar. Eu poderia falar assim, camomila? Poderia ser. Mas não. Eu olhei e a Luciana tinha comprado um óleo. Não esse óleo de cozinha, um outro óleo, né? Direitinho. Essencial de girassol. Aí eu fiz assim, vou tomar um banho de girassol, né? Pra eu ficar animado, né? Pra eu ficar, assim, né? Feliz, né? Com energia solar gostosa na minha vida, né? E fui lá, joguei 4 gotas. É 4 gotas, tá, gente? Pode colocar, é bom. Peguei meu potinho de sorvete, coloquei as 4 gotas, enchi de água, joguei também. Gostoso, delícia. Aí, fui deitar, gostosinho, tinha tomado banho, energético, vou deitar. Comecei a dormir. De repente, deu tipo 00:30. Eu acordei como se fosse no outro dia, 8 horas da manhã. Com toda a energia do mundo, só que, em vez de ser só essa energia do mundo, que se fosse legal, levanta, vai fazer alguma coisa, ela se tornou uma energia tão incômoda, porque o meu corpo estava precisando descansar, que, olha, eu indico para as pessoas que se elas quiserem ter insônia, faça esse banho, você vai ter energético o quê? O quê? Que tomar energético. Que tomar energéticos. Pó de Guaraná. Não. Banho de girassol. Banho de arrebite, né? É tipo isso. Cassiano. Sim. E os banhos? Já deu ruim? Não é exatamente a minha área. Não costumo trabalhar com esta linha, né? Olha, que sorte sua. Não recomendo. Mas é sempre importante, mas reconheço sim o poder o poder da técnica e desse tipo de trabalho. Mas vamos ao ponto número 3, podemos? Claro. Vamos lá, direto ao ponto. Bem, a minha mestre em Cabala, ela costumava dizer algo que soava ao mesmo tempo como ensinamento e como uma espécie de praga. Ela dizia o seguinte, algo que eu não esqueci nunca mais, que ela dizia o seguinte: olha, magia nunca falha. Magia nunca falha. Não tem essa possibilidade de dar errado. Sempre funciona. Parece algo um tanto quanto contraditório com isto que a gente está tranquilamente, descontraidamente conversando até aqui, mas traz um ensinamento interessante no sentido de que, em primeiro lugar, tudo aquilo que a gente lança como semente para o universo, seja por quais técnicas, linguagens, metodologias forem, isto cria uma espécie de reverberação que vai resultar, inevitavelmente, em alguma coisa, mesmo que esta coisa não seja exatamente no mesmo grau, na mesma altura, na mesma profundidade, aquilo que a gente originalmente desejou. Mas a magia vai funcionar. É como se nós lançássemos uma pedra propriamente num lago, num rio, né? Independentemente dessa pedra alcançar ou não a beira da outra margem, esta pedra ela vai alcançar algum lugar, vai produzir um efeito e vai ter ali o seu processo de reverberação, seu impacto na natureza. Então, ela classificava desta forma. E mais do que isso até, a magia nunca falha, no sentido de que ela diz o seguinte: olha, mesmo que você tenha que desencarnar e voltar, pode ser que lá na frente você encontre isso que você está lançando aqui. Então tome muito cuidado, porque aí que eu digo que é uma espécie de maldição. Né? Tome muito cuidado com aquilo que você pede, ela ensinava. Por quê? Pode acontecer de você desencarnar e ter que reencarnar e reencontrar essa pedra que você lançou lá na margem do rio. Então isso é importante. E o terceiro aspecto que sublinho aqui dessa frase, que considero um ensinamento importante, magia nunca falha, é o seguinte: se nós partirmos do princípio de que é possível que a nossa magia não funcione,
que a nossa mão propriamente não alcance, que o nosso poder de concentração, o nosso poder não seja o suficiente, que a gente comece, a partir daí, a criar um bueiro, um ralo, por onde se esvai, num processo de autossabotagem, o nosso próprio poder mágico, ou seja, a nossa capacidade de direcionamento das forças astrais, mentais, etéreas, espirituais. Ou seja, a crença que nós devemos ter, e esse é um ensinamento até cabalístico, que nós devemos ter, sustentar, é de que tudo é perfeitamente possível. E mesmo que não alcancemos o alvo, nós já teremos saído do lugar. Por isso que magia nunca, nunca, nunca falha. Mas isso é só uma introdução que considero importante para o terceiro caos, né? Que imagino bem, ele falou que ia contar o terceiro caos, estamos aguardando. O terceiro caos é o seguinte, dignos. Quando eu entrei, uma das Rosa Cruzes, a qual eu pertenci, ela tem a sua sede lá no sul do país, em Curitiba. Exatamente no bairro do Bacaxeri, em Curitiba. E eu, como era do Rio de Janeiro, né, eu tinha esse fascínio, porque eu via nas fotografias, eu que vim lá do interior do Rio de Janeiro, não tinha condições. Então todas as minhas livrarias, os livros que tive acesso, revistas, etc., foi porque eu frequentava o que, não sei se o pessoal conhece hoje em dia, mas é chamado de sebos. Uhum. Ou seja, são livrarias que vendem livros usados, é o que eu podia, né? Eu nem entrava em livraria. Até porque era muito caro, né, Cassiano? Era muito caro, até hoje né? Mas, hoje voltou. Mas, então, eu frequentava muito sebos e foi a partir daí que eu comecei a conhecer. E eu via nas fotografias, em tudo, até da ordem, eu via as fotografias dos prédios, da Rosa Cruz em Curitiba, no bairro de Bacaxeri. Eu tinha uma amiga e a gente brincava muito com isso. Num dia, nós vamos morar lá em Curitiba. Nós vamos morar lá na Rosa Cruz em Curitiba, que nós achávamos assim, algo muito requintado, muito refinado, era tudo muito bonito, Curitiba muito organizado. Nós não queríamos morar em Curitiba, nós queríamos morar exatamente na Rosa Cruz. Ok. Ou seja, e eu tenho que vir um pessoal da França, lá do Canadá, da França, que são os comandatários da Rosa Cruz, para dizer que a gente tinha que ir para lá. Mas enfim, a gente brincava com isso, visualizava esse processo, mas a gente deixou para lá. Isso passaram-se os anos, né? Eu entrei num processo de peregrinação, num dos processos de peregrinação, e um desses mecanismos eu estava em Foz do Iguaçu, ali entre Foz do Iguaçu e o Paraguai. O meu superior, isso ainda na igreja, né? Eu estava ainda no convento. Ele me diz o seguinte, mas isso eu já não estava mais pela Rosa Cruz, não tinha mais ligações diretas naquela época, que não podia manter ali a filiação, as contribuições e tudo mais. Então deu uma parada naquela época, fui retomar depois. O que aconteceu? Ele me chama e diz o seguinte, olha, Cassiano, você vai para Curitiba, você vai ser transferido para Curitiba. Tá bom, ser transferido para Curitiba, problema nenhum, legal, Curitiba deve ser muito, muito legal, não fui ainda, né, vamos lá. Eu vou para Curitiba. Quando eu desço em Curitiba, tinha um motorista aguardando, e eu pergunto pro motorista assim, mas vem cá, para onde a gente vai em Curitiba? E ele diz o seguinte, Bacaxeri. Ou seja, exatamente o bairro que nós tínhamos lançado lá quando a gente era jovem, há tempos atrás. Eu e essa minha amiga. Então, mas ela, não sei se ela foi, mas eu fui lançado para lá, pelo próprio universo. E isso para até posicionar esse aspecto de que o mestre disse, ou seja, de uma forma ou de outra, mesmo que se passem anos, por vezes, a gente vai se encontrar não exatamente com aquilo que a gente lançou, mas com aquilo que é próximo, enfim, a mesma reverberação. Seja como for, eu não pertencia mais àquela época à própria Rosa Cruz, eu tinha dado uma parada, porque não podia estar na igreja e recebendo material, imagina, eu no convento recebendo revista esotérica. Eu acho que nem ia dar muito certo. Não ia dar muito certo. Se bem que meu bispo era maçom, então ele sabia dessas coisas todas. Mas ele era seu bispo, né? Exatamente. É diferente de você. Então, eu estava ali, dentro daquele contexto, e isso é um ponto interessante, porque eu não queria mais estar associado àquela ideia
da própria Rosa Cruz e de Curitiba, no Bacaxeria, etc. E estava exatamente naquele contexto. Eu tomava o café da manhã, era um prédio alto, olhando para o teto da Rosa Cruz, que ficava 2 ou 3 ruas depois, num prédio alto. E eu, toda vez que eu tomava café, eu pensava, gente, olha, eu visualizei isso quando era adolescente. Eu não tinha, para vocês terem noção, condições financeiras de poder ir para Curitiba. Eu nunca imaginei isso, adolescente. Não vou conseguir ir para Curitiba, é muito caro. Não vou conseguir. Imagina morar em Curitiba, então, menos ainda, né? Com aquela mentalidade da época. Mas foi exatamente isso que aconteceu, mas como se eu estivesse numa espécie de looping ou numa espécie de ilusão, de miragem, que eu tivesse que me deparar com o fantasma de algo que eu visualizei no passado, mas que eu não mais desejava. Então, também os processos internos que nós chamamos de magia podem nos conduzir a este tipo de mecanismo. Eu me lembro do seguinte, Dignos, eu vou acrescentar um quarto aqui que me veio ao coração. Não, pode vir, pode mas falar. O quarto diz, para confirmar esse enquadramento aqui. Eu estava indo para Uberlândia, tem a ordem que eu frequento lá, a ordem cabalística, esotérica, e eu estava no avião, e numa fileira, do outro lado, né, assim, próximo ali da passagem, né? E do outro lado tinha um senhor lendo uma revista. E esse senhor lendo a revista tinha alguma matéria relacionada a médiums, alguma coisa, enfim, mística, né? Relacionada à espiritualidade. Eu achei muito interessante, mas eu não conseguia ver qual era a capa da revista. Eu falei, porque assim que eu descer, eu vou comprar essa revista. Achei muito interessante. Isso é mania de quem lê, né? Os senhores sabem que quem lê não contém a curiosidade quando vê outra pessoa ler. Você está sempre olhando o que essa pessoa está lendo, né? Então isso acontece. Chega até a ser um pouco assustador se você olhar em terceira pessoa, né? Exato. Ficou um negócio meio stalker assim, você tentando olhar. Então eu consegui ver qual era a capa da revista, era a época, era alguma coisa assim, uma reportagem ali. E eu falei, eu vou comprar essa revista. Bem, desci do avião. Já tinha lá o pessoal esperando, fiz tudo que tinha que fazer, menos lembrar que existia essa revista do universo. Não lembrei, nunca ia lembrar disso. Muita coisa para fazer, a palestra, enfim, não consegui. Aí uma semana depois, alguns dias depois, eu volto, por incrível que pareça, quando eu me sento, não é que estava de um lado ou do outro, era um outro avião, obviamente, voltando, né, para o Rio de Janeiro. E não tem essas revistas, existem revistas, mas não revistas propriamente comerciais. É do voo, tem revistas da aviação, né? Eu estou falando de uma revista comercial. Quando eu observo, e aí vai entrar a questão do fracasso, aparente, né? Quando eu observo assim, alguém tinha deixado uma revista. Que interessante, peguei. Quando eu pego a revista, é exatamente a revista que eu tinha visto na mão do senhor quando eu estava indo. Não foi 3 voos depois, foi no voo seguinte, né? E não estava assim no banco do lado, estava exatamente no banco que eu tinha escolhido. Geralmente eu escolho pelas cartas do tarô. Vou sentar no 19, vou sentar no 1, vou sentar em algum lugar assim interessante. Eu escolho essa métrica do numerológica. Mas enfim, e eu abro a revista e começo a procurar a matéria. Pois bem, não achei a matéria. Por que eu não achei a matéria? Porque era exatamente a revista, ou seja, era o mesmo título, o mesmo tipo de revista, mas não era exatamente o número da revista, não era a edição daquilo ali. Imagina então, a emoção. Exato. E a emoção e ao mesmo tempo a frustração. Ou seja, o que eu deduzi, qual foi o ensinamento que eu extraí dali? Olha, o meu pensamento de comprar a revista reverberou de alguma maneira e me colocou diante dela. Mas a vida é assim, tal como querer morar em Curitiba e você não ser lançado lá no dia seguinte, você ser lançado anos depois quando você não quer mais. Você não queria mais para Curitiba. O que acontece? Por vezes, a magia também nos conduz, o universo, a vida, como gosto mais de falar, né? O cósmico, ele nos conduz à realização de coisas que nós projetamos lá atrás, mas não exatamente da maneira como nós desejamos inicialmente. E isto não quer dizer que a magia foi propriamente um fracasso. Quer dizer que o universo tem infinitas maneiras, linguagens e possibilidades de nos aproximar ao máximo possível daquilo que nós plantamos inicialmente.
Muito bom. Universo, olha, eu acho que Paris tá ainda nos planos aí, mas faz eu ir de boa, né? Com tudo certinho. Exato. Sem dívida, com um emprego legal lá, sabe? Universo, me ajuda aí, me ajuda a te Adicionar ajudar. as cláusulas, né? Por favor. Não, porque... Mas engraçado, por exemplo, um negócio nada a ver, né? Eu e a Luciana, a gente entrou numa pira de morar na França. Minha prima estava morando lá e a gente entrou na pira. Mas assim, a ponto de a Luciana ler inteiro o site do consulado. A gente vê com pessoas que fazia documentação e tal. E aí, numa última vez que nós fomos pra lá e a gente tava com o dinheiro um pouco mais contado. E aí eu falei pra Luciana, em vez de a gente ficar gastando dinheiro com condução, vamos andar a pé nas coisas? Vamos. Então a gente, assim, andava por dia. Era tipo 20, 30 quilômetros. Nossa Senhora. Só voltava de condução mesmo quando não tinha mais jeito, né, Lu? Então. E aí, nos últimos dias que a gente tava lá, e a gente andava muito, então a gente conversa muito, eu e a Luciana, a gente costuma conversar bastante. E aí eu olhei pra cara da Luciana e fiz assim, ô Lu, eu acho que eu não quero mais morar aqui não. Aí a Luciana fez assim, acredita que eu tava pensando a mesma coisa? Eu falei, eu gosto daqui, tudo, acho aqui legal, acho que as coisas funcionam, aqui tem as coisas de arte que a gente gosta bastante, mas eu acho que eu não quero mais morar aqui não. A Luciana falou assim, eu também não. Aí a Luciana falou assim pra mim, sabe por quê? Eu percebi que eu quero fugir da minha vida. Então eu acredito que morando aqui, né? Eu vou ter uma vida diferente, eu vou ser uma pessoa diferente. E não é assim que funciona. A única coisa que a gente vai fazer é pegar nossos problemas, colocar ele na mala e trazer para outro país. Né? Mas sofrer em Paris. Mas sofrer em Paris é complicado também, porque tudo é muito caro. Então, ia ser um sofrimento de verdade, porque você não poder comprar coisa, você morar num lugar... Porque assim, os apartamentos baratos de um aluguel lá é nível muito, muito zoado mesmo. Então, nesse processo a gente entendeu que não é legal. Não seria legal. Mas, então acho que o universo entendeu que eu não ia pra ir mais lá. Então, era isso que eu queria dizer. Eu acho que... Vamos encerrando? Vamos encerrar, teve bastante história, a gente pode fazer um 2.0. Pode. Precisa. Ana, já que você já tá falando, recomenda uma coisa legal aí pras pessoas e fala onde te achar. Vamos lá. Eu recomendo bom senso. Brincadeira, gente. Meu Deus. Eu sei que parece que eu tô puxando sardinha, mas eu recomendo que vocês voltem e ouçam os episódios do podcast antigo. Eu acho que tem muita coisa bacana. E tem episódios que foram muito bons, mas que de repente as pessoas não deram a devida atenção. Ótimo, então, muito obrigado. Voltem e procurem, principalmente aqueles títulos que vocês falam assim, mas acho que isso não é interessante agora. Voltem e ouçam, principalmente esses, que vocês vão descobrir pérolas e coisas importantes. Então, recomendo que ouçam novamente. E para me achar, principalmente no Instagram, é @abruxaatípica. E lá a gente bate um papo. Muito obrigada pelo convite, gente. A gente muito que bom. agradece, Ana. Cassiano, fala aí pra gente uma coisa que você recomenda pras pessoas. E onde te acha? Perfeitamente. Meu nome é Cassiano Camilo Compostela, nas redes todas aí, vou estar com este nome. Agradeço muitíssimo o convite, a conversa descontraída, mas de altíssimo nível, o tema muitíssimo interessante. É sempre uma honra estar aqui com os senhores, com dignos irmãos Luciana, digno Rui, e também agora
a digna Ana. Foi uma honra conversar com os senhores. Pois bem, vou manter o tradicional e vou indicar um livro, mas não um livro qualquer. Talvez um dos que eu poderia classificar, lógico, do meu ponto de vista, como o melhor, ou um dos melhores livros sobre magia prática, de fato, que conheço. O livro é de Jael Regardier, ou Jael Regardi, como queiram, né? Aquele que foi, durante um certo tempo, o secretário do senhor Aleister Crowley. O livro dele que indico é Magia Hermética, a Árvore da Vida, publicado aqui no Brasil também. Então recomendo este livro, que considero uma das obras mais bem posicionadas sobre a magia prática, sobre os mecanismos da magia prática. Esta é minha recomendação e agradecimento. Cassiano, pede para as pessoas digitar o G pra gente aí, ver se o pessoal escuta alguém, porque eles não escutam não é a G, gente. Aí é voto, não é isso? É que eu não sou de podcast, então não entendo. Mas não, porque assim... aí. Não, porque aqui vai depois pro YouTube e tudo isso. Então pede pra eles assim, gente, coloca aí um G aí. Mas por favor, meu pessoal, vamos comentar e vamos também aí compartilhar, enfim, auxiliar, porque é também uma forma de, mínima que seja, de mostrar gratidão, de fazer as forças fluírem. Eu tenho esse hábito até, né? Eu nunca saio de algo que eu gostei assim nas redes sem pelo menos curtir ou, enfim, fazer algum comentário mais raro, mas propriamente curtir, auxiliar de alguma maneira. Então, se você acompanhou até o final, como eu costumo dizer nos vídeos, se você acompanhou até o final, achou interessante, gosta do canal, gosta das pessoas que aqui compartilham as suas ideias, claro, curta, comente, compartilhe, isso é sempre significativo, mas não só aqui, nem todos os outros. E se você não gostou tanto assim também, curta e ajude a si mesmo, né? Vamos ajudar. Filha, ai, que delícia. Isso aí, gente. Então, vocês já sabem, né? Curtam a gente. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada pelos nossos convidados. Foi muito legal o nosso bate-papo hoje. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.